Boa noite, bem-vindo a mais um podcast aqui, o último de todos, e com convidados especiais desta vez. Sou o Auro e participo de um podcast literário sobrevivendo ao isolamento. Eu comecei ele em 2020, no meio de 2020, com o intuito de fazer alguma coisa que não fosse só ficar em casa estudando pro vestibular. E desde que eu comecei a fazer isso, foi algo muito engrandecedor para mim, podemos dizer assim, porque eu comecei a aprender muitas coisas e consegui ver muitas coisas de forma melhor. Por exemplo, quando eu comecei a ler os livros para o vestibular do ITA, eu percebi uma interpretação muito mais aprofundada de muita coisa, porque eu já tinha uma bagagem anterior muito grande, principalmente nos contos da Lídia Fagundes Telles, que foi muito mais fácil para mim ler. Eu já ouvi muitos desses podcasts, eu não sei se eu ouvi o seu, porque eu não sei o nome, mas eu já ouvi, por exemplo, um que falava sobre médicos, né? Que chamavam médicos pro podcast para falar um pouco e sobre como é importante cuidar da sua saúde, não sei, seja lendo, seja praticando um exercício, para ser uma distração do que está acontecendo no mundo agora e tal, porque a gente não pode viver só uma constante ansiedade de estar nesse vírus, nessa pandemia, e tá com medo de contrair e acabar num leito de UTI, né? Então a gente tem que se distrair com algo, não só estudar, mas talvez criar um novo projeto, assim como você criou o do podcast. Então Isso. É muito importante isso. Então, Pois é. sim, é muito importante esse negócio, né, de se distrair, como eu tinha falado antes, e essa nova ideia, né, de não só ler, mas espalhar para o mundo o que vocês estão lendo e os seus interpretações do assunto. E assim como a leitura e tal, talvez a religião também tenha algum efeito, né? Tem muita gente que foge para a religião, que ajuda bastante. E, por exemplo, em Moçambique, que é onde o texto se passa, né? Grande parte dos moçambicanos são católicos ou islamistas, né? Os muçulmanos. Os muçulmanos, que tem uma figura principal para orientá-los, que seria o Deus. Inclusive, o que tu tá falando aí, tem um negócio no livro da Fundação, de Isaac Asimov, que fala isso, divinamente bem. Ele faz um exemplo narrando um trecho, que é, meio que acontecido, que ele cria uma realidade meio que no futuro, só que num futuro tão distante que a humanidade se espalhou em toda a galáxia e não mais lembra que veio da Terra. E a humanidade se torna uma espécie universal. E aí tem um momento que entra em declínio todo o sistema humano e as pessoas começam a entrar em selvageria, quando pensar assim. Eles param de ter o uso da ciência, como o Asimov fala. E aí, em um momento, as pessoas que possuíam o conhecimento da ciência ainda transformam essa ciência em religião. E aí isso permite que a fundação continue se perpetuando. Ele torna a ciência como algo de organização social. Porque o governo do local meio que quer derrubar a fundação. E a fundação torna a religião, que ele cria um espírito galáctico, só que na realidade é uma ciência. Não que a religião seja isso, mas o que eu tô querendo dizer é que nesse história do Asimov, eles justamente criam a religião para poder se sobreviver, para poder manter o controle e a ordem e a paz daquela população humana em todos os planetas. É um negócio muito interessante que isso se encaixa bem no que tu disse. Sim. Eu pessoalmente não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu acredito que a religião tem muito a ver com o controle da população, porque se você olhar bem, os 10 mandamentos são literalmente
guia de como a sociedade deveria agir com uma sociedade. Não matarás o próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, sabe? Uma forma de guiar a sociedade a ser, entre aspas, boa, né? Sempre tentando Perpetuar os costumes. sim. Foi mal, te cortei. Além de, acho que, tipo, além desse negócio de controlar, também acho que faz as pessoas, a saúde emocional, assim, em geral, da população, aumenta bastante, né? Porque dá um motivo para a pessoa viver, né? Talvez, né? Com certeza. Então também tem isso, né? E uma forma de unir o povo, assim, tipo, se todo mundo acreditar em uma coisa, é mais fácil das pessoas se juntarem para fazer outras coisas. Acho que é mais ou menos assim que eu vejo. Com isso. certeza, eu também acho isso. Eu não quis dizer que era só para controlar a população. Foi mal se alguém pensou isso, mas é porque elas, além de conseguirem fazer a população ser, entre aspas, boa, ela consegue criar um senso de identidade e um senso de sociedade, de irmandade entre todos. Igreja. O que vocês acham? Tipo o outro lado da moeda da igreja. Em vez de tipo, consolar as pessoas, tipo, com Deus do seu lado, mas tem as pessoas que em algumas outras ideologias que todos são totalmente discriminados e acabam tendo que ver uma exclusão e repressão. O que eu acho é que, tipo assim, talvez seja uma herança da... Tipo, todo o processo de marginalização do negro e tudo. E, tipo, eu não vejo como se fossem coisas diferentes. Eu vejo como se fossem culturas diferentes. Tipo, na minha visão pessoal. Por exemplo, quando se fala em Iemanjá, eles têm a imagem de Maria também. Tipo, então tem todo esse meio que um paralelo de aculturação, eu acho que é o nome. Acho que é miscigenação cultural, se eu não me engano. Isso torna todas as culturas mais ricas. Tipo, a cultura brasileira é tão rica justamente por causa disso. Tipo, toda essa mistura e toda essa aglomeração de culturas. Mas essa ideia, tipo, do visão ruim, eu acho que vem justamente dessa marginalização e do preconceito racial. Que eles queriam, que a ideia era que a igreja que dominasse, tipo, não podia ter outras crenças. E aí elas baniam outras crenças. E eles tiveram que se adaptar, né? Sim, isso foi visto na Idade Média, que as igrejas católicas queimavam as ditas bruxas que tinham um conhecimento científico ou tinham outra crença, né? Por não se prostrar perante a Igreja Católica. Então, tipo, essa época o negócio sobre esse negócio das bruxas é bem tenso naquela época da Idade Média, porque realmente era tipo, se tu fizesse alguma coisa um pouco estranha assim, nos olhos da igreja, tu já, tipo, é isso, tu acabava a tua vida praticamente. Tem também na colonização, né? Tipo, a própria colonização brasileira foi algo bem intenso. Porque a gente não tem mais... Grande parte da memória cultural dos índios foi destraçada. Tipo, no conto, no poema da Iracema, ele fala da tribo Tabajara, se eu não me engano. Eu acho que é Tabajara. E ela é do Piauí, /Ceará, né? Só que essa tribo foi uma das primeiras tribos a aceitarem os portugueses que chegaram, né? Os Lusíadas. E eles fizeram meio que tratos com eles. E a gente mal tem cultura deles. Tipo, a gente não tem muitas imagens culturais e informações sobre o que eles faziam, como era a cultura deles, porque acabou que eles foram meio que se perdendo no meio de tudo isso. E no final eles têm sim uma cultura, mas o que eu tô querendo dizer é que tipo, muito se perdeu de uma forma que eles meio que aceitaram. Então tem também essa visão da igreja
que obriga, mas tem também a visão da igreja que, tipo assim, obrigou também na colonização, obviamente, mas ela deu uma certa camuflada. Ficou, tipo, a gente já perdeu muito a nossa memória cultural, tipo, e é osso isso. Sim, e outra parte que você falou do Brasil colônia, e me lembrou muito do controle que os portugueses e os países europeus queriam impor no Brasil. E isso acabou afetando até a alimentação deles. Eles matavam os animais locais e tiravam a mata para plantar o que tinha lá na Europa e criar um senso de necessidade deles. Eles matavam, faziam um genocídio de animais locais para trazer, por exemplo, a vaca, o gado, que não é daqui. E foi até com isso, com o senso dos índios querendo fugir desse controle, que surgiu o veganismo aqui na América. E tinha muito também, tipo, e também tem muito da questão de que com a vinda dos europeus também vieram muitas doenças que os índios não estavam preparados. Isso também matou muita gente. E, tipo, se perdeu tudo isso. Tipo, essa cultura e muitas das plantas medicinais se perderam, a gente não conhece mais. E a gente perdeu muita coisa justamente nisso. E aí, na questão do Estado lá de Jerusalém, tem uma questão ainda maior que não só as duas religiões, mas três, tem até o cristianismo que tem um grande laço com Jerusalém. E isso traz mera discussão sobre de quem era para ser Jerusalém. E até teve uma grande confusão, como falou, quando o Bolsonaro quis reconhecer a embaixada do Brasil em Jerusalém, mas teve ainda maior quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na época, ele quis tentar mover a embaixada para Jerusalém. E já até série de protestos e ataques na fronteira. E aí, tipo, os traz devia ser mais uma zona internacional do que um estado em si naquela região, porque é de todo mundo, todas as culturas têm uma passagem por essa região, influenciou o mundo inteiro. Sim, e o fato do pessoal estar mais preocupado com os Estados Unidos considerando como o de Israel é porque os Estados Unidos é o maior país do mundo, falando economicamente. Isso teria um grande efeito no mundo inteiro. É pouco comparado ao Brasil, por exemplo, que não faz nem parte do G7 ainda. Claro. Tipo, então essa briga por Israel, tipo, acabou, Jerusalém, no caso, acabou, tipo, passando do meio religioso e virou algo mais, sei lá, tipo, virou poder agora? Os caras estão disputando poder, tipo isso? É mais ou menos, não deixa de ser religioso, mas tem uma pitada de poder aí. Eles querem ter o poder sobre a terra, mas não deixa de ter o tom religioso, que eles realmente acham que Jerusalém é a terra sagrada e que deveria pertencer à sua cultura, à sua religião. Em que a religião está bem dentro da política. E se você conseguir o que você almeja ter Jerusalém, deixar seu povo feliz, mostrar que sua cultura é mais forte, porque eu tenho aqui, não é do inimigo, só tentou conquistar a minha terra, então você está mostrando sua força e tal, toda essa força, religião, política, está bem conectado. O que eu acho que é interessante dizer também é que, tipo, apesar disso, tem algumas coisas que são mais receptivas. Por exemplo, numa visão mais hinduísta, existe as diversas personalidades de Deus, como se fosse assim. E, tipo, Deus, para ter prazer, se multiplicou. E essa é a ideia, tipo, você tem várias representações de Deus, mas Deus é só um. Então, a questão, na minha visão meio limitada das coisas, é que eles veem o Deus dele como se fossem diferentes de outros,
por diversas razões culturais, sendo que às vezes são literalmente só questões culturais. Por exemplo, tem partes de culturas que outras culturas acham deploráveis. E eles começam a querer juntar a religião e a cultura como uma só, sólida, tipo, que não muda, que não pode ser alterada. E isso dificulta muito o processo de aceitar outras culturas e outras religiões. Porque quando você vê outra religião que tem uma forma muito diferente de agir, você já fica querendo negar tudo. E aí fica nesse de, você tá errado, eu tô certo, meu Deus é o único, você tá errado. E aí esses conflitos só acabam de afastando ainda mais do foco principal da religião. É tanto que tem aquela música o poema da Yoko Ono, que até o John Lennon cantou a música, que é Imagine, que você, que ele fala que as religiões para afastar as pessoas. E é exatamente isso que acontece, infelizmente. As pessoas veem culturas diferentes e religiões diferentes e querem se afastar disso. Não tem a identidade delas, então não querem aquilo, não querem conhecer. Bom velho preconceito mesmo, na minha opinião. A gente está cada vez mais pensando em direita ou esquerda, ao invés de pensar para frente. Eu não sei mais o que vai acontecer a esse ponto, com essa polarização total de ideias. Cada um pensando que a gente só deve estar no extremo de um espectro político. Inclusive, nessa tonologia tem um negócio do budismo, que seria meio que do budismo, ali, religiões orientais, que é a questão do The Middle Way, que é o caminho do meio. Que, às vezes a solução não seria nem um extremo, nem o outro extremo. São os dois polarizados. E tem coisas ruins em todas as pessoas. Então, as pessoas têm que parar de ficar olhando pro A ou pro B e vendo, esse cara vai entrar no poder e vai resolver todos os meus problemas. Não vai acontecer isso. Então, é uma questão de conflitos. E as pessoas têm que parar de fazer, aceitar que a pessoa tá errada, ou, não é errada, mas o que eu tô querendo dizer, não que a opinião diferente seja errada, mas aceitar que essa pessoa vai errar e vai acertar em alguns pontos, por mais que esses pontos sejam poucos. Mas é isso, e tentar escolher um bom governante, não tentar achar um herói da pátria, seria isso. Sim, e até porque um presidente novo não vai mudar a sua vida totalmente. Vai mudar a sua vida em muitas partes dela, mas o que vai realmente mudar a sua vida é os seus atos, sabe? Tudo bem que um político tem um grande poder no país. A gente sabe muito bem disso. Dependendo do político-chefe, do presidente, do deputado, do prefeito, do governante, do governo que a gente escolha, vai acontecer diferentes coisas, mas a gente está em comando na nossa própria vida, sabe? É uma coisa que eu queria apontar, que às vezes até uma religião pode ter uma influência da cultura, e não só por causa da religião em si, mas às vezes a cultura é uma mais prática na sociedade. Uma coisa que eu queria falar sobre como tem um islamismo, as mulheres têm costumes de cobrir a cabeça. Isso vem muito por causa do deserto, da região muito quente, que às vezes é até mais próprio para conforto cobrir a cabeça. Até muitos vestimenta típica dos homens cobre uma parte do corpo também. Isso acaba sendo parte da religião, uma parte de uma utilidade da cultura, mas não parte da religião. E até em situações de muçulmanos que vivem na Europa e tudo, eles tratam como se fosse coisa fundamental da religião. A gente vê como a cultura se misturou e tudo, e acabam que confundindo os aspectos. E tem a própria, na história do livro, que no podcast, Moçambique, falando sobre o islamismo, acaba tendo
em várias perseguições a diferentes pessoas que não querem papéis muito importantes nessas guerras civis na África, que vivem se repetindo. Às vezes, sem religião, às vezes todas as dificuldades da vida podem parecer sem propósito, às vezes sem só viver tudo isso para quê? Às vezes acaba achando na religião esse conforto. Tanto é que na Roma Antiga, o maior império do mundo, né, ele só conseguiu ser tão grande assim porque ele não estava nem aí para o que você fazia, né? Ele deixava você ficar com a cultura lá. Ele só tomava o território e pegava o que tinha lá, extraía o que tinha lá, né? Se aproveitava para crescer a economia. E aí o povo pensava, pô, o que eu tô perdendo aqui? Eu não tô perdendo praticamente nada. Eu tô seguindo a minha vida do jeito que eu seguia e agora mudou para quem eu devo responder, né? Que seria o imperador romano. Então não faz sentido eu me rebelar tanto. Como o grande Império Persa até deixou os famosos por deixar os judeus voltarem para Jerusalém, apenas pela região, não sabe se é exatamente o mesmo lugar de Jerusalém. Mas também tem, claro, muitos impérios que acabaram fazendo a religião como uma força para a unificação do império. Tipo, até o Império Português e Britânico usavam como a religião força para meio que obrigar todo mundo a seguir a coroa. Interessante essa parte, né, que é o tópico 4, se eu não me engano, que essa parte da cultura oral. E essa parte da cultura oral, eu vi aqui, eu não acho uma parte, assim, legal essa parte da cultura oral, mas não como se fosse uma parte, sabe, bonita, porque eles têm essa cultura oral, principalmente por causa do analfabetismo, que é muito grande. E desde, até mais ou menos a década de 80, tipo, cresceu bastante. Agora tá menos, mas sempre vem crescendo muito, entendeu? E... Moçambique, né? Sim, isso, em Moçambique. E, tipo, por exemplo, os avós vão contando pros seus filhos histórias, sabe, da cultura. É assim que eles passam a cultura de geração em geração. E o livro, puxando mais um pouco pro livro, o livro, ele traz muito, muito bem essa ideia. Principalmente quando o Mundinga, né, ele encontra os cadernos de Kindizu na estrada, e aí ele conta pro velho, né, pro seu mentor, assim, entre aspas, que conta as histórias do livro, porque o velho, ele não sabe ler e não sabe escrever. Então, essas pessoas mais idosas e tal, elas têm essa taxa de analfabetismo bem maiores do que as pessoas mais jovens, né? Porque hoje em dia enfim, a tecnologia está chegando em todos os lugares do mundo. Então, tecnicamente, essa taxa de analfabetismo está diminuindo e eu acho que com o tempo vai diminuir cada vez mais. Em esses lugares também, principalmente na África, né? Que essa taxa de analfabetismo é bem, bem grande. E, enfim, ele conta essa história pro velho. E não é só ele também, né, que, enfim, ajuda o velho a entender o Tauí, né, Tauí. E não é só ele que ajuda a entender. Tem uma parte do livro também que o velho ajuda o Mundinga, né, o jovem, a entender outras línguas, né, que a gente já falou sobre isso, acho, um podcast passado, as línguas mais antigas, que os jovens geralmente não sabem, são mais idosos. Por quê? Porque isso foi se perdendo ao longo do tempo. Essa cultura mais antiga, assim. E eu acho que é muito importante não deixar isso se perder com o tempo. E, enfim, nas tradições africanas tem essa fala, né? A questão de falar, de contar histórias, conhecida como, que tá falando aqui, como Ampateba, alguma coisa assim. E é como se fosse uma coisa sagrada, entendeu? Então, além de contar histórias da cultura e tal, eles contam as histórias da religião deles, né? No caso, que falaram já sobre, que eles querem passar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e afins. Então, eles contam as histórias das religiões, contam sobre o que eles acreditam, o Deus deles, enfim, sobre os livros também. Porque, querendo ou não, a pessoa, tipo, por exemplo, dá um exemplo aqui, é muito mais fácil
eu prestar atenção e entender se alguém me contar algo, tipo, emocionante, sabe, me contando como se fosse uma história, do que eu pegar um livro de, sei lá, 400 páginas e começar a ler sem parar. Tipo, é muito mais emocionante alguém me contando a história, eu vou prestar muito mais atenção do que pegar um livro e começar a ler sem parar. E eu acho que a maioria também, principalmente crianças, né, que eles contam mais para as crianças, para os adolescentes, jovens, enfim. Aí quando a pessoa tá adulta, ela já sabe as coisas, ela se interessa mais ainda pela cultura africana. E é isso, eu acho que é bem importante. Uma coisa que eu queria comentar, eu tava como levantado, Pedro, pode falar logo então. Eu só queria falar que, tipo, uma vez que eu tava vendo o Nerdcast, né, que é um podcast lá do Jovem Nerd, e eles estavam falando sobre conto de fadas, sobre esses contos infantil, né, tipo, é legal que antigamente as pessoas, elas passavam meio que o jeito que elas pensavam, e muitas ideias, até mesmo religião, por conto, por coisa besta, tipo, como seria, como é que é? A Bela Adormecida hoje em dia, ou esses contos que tu acha que são coisa pouca, mas no final eles acabam passando meio que em geração por geração ideias. E também eu queria falar, tipo, que esses contos, como eles vão passando aos poucos, né, vão passando de geração em geração, por pai para filho, acaba que muda totalmente, assim, tipo, ou seja, existe uma transformação de ideia, não é tipo a mesma ideia repetindo, realmente vai mudando aos poucos. Cada vez que um pai conta para um filho, o filho meio que deposita no próximo, depois, né, no filho que ele tiver, ele deposita uma forma diferente de ver aquilo, um pouquinho diferente, sabe? E aos poucos vai mudando ali. Sim, ele acaba também, às vezes, porque você conta uma história pra pessoa, a pessoa não lembra exatamente todas as palavras, então, às vezes, acaba tirando alguma coisa, acrescentando alguma coisa, e com o passar do tempo, tipo, anos e anos e anos, isso realmente se transforma, tipo, tem histórias que mudam também, sabe? Isso é um pouco preocupante, sabe, porque, sabe, a cultura muda, a cultura evolui, ok, acrescenta várias coisas, mas às vezes algumas partes ficam alguns buracos que são tirados da cultura mais antiga. E uma coisa que eu queria comentar, principalmente em relação. O Tacão, pode falar, o Tacão levantado. Depois eu falo. Ok. Eu tava falando aqui. Uma das coisas que tu falou aí me lembrou também justamente da cultura do nosso povo, dos brasileiros antes dos brasileiros, né? Seriam os indígenas. Que essa ideia de toda a cultura oral era tipo o básico da cultura deles, tipo, todas as histórias, tudo eram passados através disso. E inclusive as palavras carregavam muito mais significado, no sentido de que uma palavra significava um sentido mais profundo. Um exemplo que eu estava olhando, acho que foi semana passada, por acaso encontrei, que tem um cântico da tribo Iauanaua, que é da Amazônia, que é Canorê, o nome do canto. E Canorê significa, em tradução direta, significa arara, seria arara azul. Só que não é isso que o canto está fazendo. Eles estão cultuando ao espírito da arara, que representa saudade, que representa uma saudade de um passado que eles tiveram que esquecer. E tudo isso é uma questão de uma palavra que eu tive que passar uma frase para explicar. E é um sentimento que eles sentem quando escutam. E toda essa cultura oral é muito forte para a cultura do povo, na minha opinião. Porque vai montando como os novos vão aprendendo dos mais velhos. E por aí vai. Por exemplo, tem um cântico da Índia, que é o Bhagavad Gita, que ele é todo cantado, ele foi passado por cânticos. E ele tá aí muito tempo. Eu acho que o problema em si não é lembrar das palavras em si, sabe? Eu posso montar uma palavra aqui que vai ser, por exemplo, uma oração. Posso montar uma frase aqui que vai ser uma oração, no caso, né? E eu acho que, com certeza, se eu montar uma forma de contar esse conto, as pessoas talvez se lembrem desse conto. O negócio é que talvez diferentes interpretações do conto talvez mudem o conto em si.
se uma pessoa interpreta de uma forma, a pessoa escreveu, interpretou de uma forma, só que a que ouviu interpretou de outra forma, achando que significava outra coisa. É minha opinião. Aí talvez a tradição oral seja falha por isso e acabe mudando o significado da canção. O que eu queria falar nesse tempo é que uma coisa em relação à tradição oral é que, em relação aos índios, foi um dos principais motivos a gente não ter tantos documentos e tanto saber muito sobre a cultura dos índios, é que a principal meio deles passarem cultura de um para o outro era pelo meio oral. E esse meio oral teve muito pouco registros, porque não é nada documentado, nada. Né, a Ana, eu tava falando lá com a Ana, tipo, as coisas vão mudando lá de pai para filho e tudo, e talvez alguma hora vamos dizer, tipo, ou as pessoas vão tendo significado, tipo, a tribo lá dos indígenas, como eles eram tudo oral, tinha pouco documento, talvez no começo a cultura era uma coisa, e como foi desenvolvendo, a cultura virou outra coisa completamente diferente, sabe? E também pode acontecer com, por exemplo, o cristianismo, não é só por causa, tipo, do documento, tipo, tá em documento, sabe? Mas ainda pode ter uma interpretação diferente, tipo, as pessoas viam a Bíblia, antigamente, de uma forma totalmente diferente como a gente vê hoje em dia, sabe? Com certeza. Todos os padres, né, para eles lerem a Bíblia, claro que eles têm que estudar por anos para pregar o que eles pregam na igreja. E, com certeza, todo padre tem uma interpretação diferente do que aquilo significa. E, assim, anos antes, na Idade Média, o texto de dizer que a mulher vinha da costela de Adão, talvez não, porque vinha de que ela não era nem superior, nem inferior ao homem. Mas muitas pessoas lá atrás pensavam que, já que ela veio da minha costela, da costela do homem, então ela é inferior a mim porque ela veio de uma parte minha. Ou seja, ela deveria me obedecer. E aí vinham essa parte de que a mulher deveria obedecer ao homem. Assim como tem na Bíblia que é terceiro, né? Sim, parte sim. Dele. Como tem na Bíblia que a mulher deveria ser leal ao homem, não é por leal de seguir tudo aquilo que o homem fala, mas de estar lá para ajudar ele quando ele precisar. Assim como o homem deveria estar lá para ajudar a mulher quando ela precisa, entendeu? Algo que eu penso. Minha interpretação. Sim, eu concordo que às vezes tem a situação do passado, situações muito mais misóginas da Bíblia, mais supremacia, tipo, até existe alguns seitas e tudo que tem inspirações meio duvidosas da Bíblia, tipo, tem um grupo que acredita que só certo número de pessoas poderão ser salvas por causa de um exemplo de um número grande específico que naquela época, na verdade, significava o mundo inteiro. Eu tinha mais ou menos. E, tipo, naquela época, eles não tinham tanto padrões de números tão altos assim. Aí, uma vez, Jesus falou um número muito alto para dizer quantas pessoas seriam salvas, e tem algumas pessoas que tentam tratar a Bíblia letra por letra, que imaginam que assim, só isso vai acontecer, mas, na verdade, eles não sabiam qual o contexto da escrita, quais eram os costumes locais e isso. Inclusive, falando dessa ideia ainda, que, tipo, tem trechos que eles levam muito a sério, e tem outros trechos que parece que ninguém leu. Tipo, que ninguém leu. As pessoas tiveram mais cuidado na hora de ler, justamente por causa de uma diferente cultura, não sei. Por exemplo, Isaías 66 diz que aquele que imola um boi, imola-se um boi e é o mesmo que imola-se um homem. Imola-se seria, tipo, no sentido de matar, entre aspas. Tipo, tem essa tradução possível. E, tipo, a gente mata boi direto. E aí, tipo, e o Isaías 66 depois continua com outras coisas. Além disso, tipo, ele fala, aquele que não me escuta, que sofra com a minha... Sofra dos meus castigos, uma coisa assim.
E aí fica tipo nessa de, o homem veio, na Bíblia tá dizendo que a mulher veio do costado do homem. Então o homem é o criador de todas as coisas. Então a mulher tem que seguir o homem. Mas quando tem um trecho que desfavorece algum grupo de poder, aparentemente as pessoas não ficam sabendo. Sei lá, é tipo uma coisa assim, na minha opinião. Tipo, um exemplo, eu não sei bem onde é, mas tem uma parte da Bíblia que eu acho que fala que, tipo, no Velho Testamento, no caso, que não era bom comer fruto do mar. Tipo, ninguém pensa nisso hoje em dia. Tipo, ninguém tem, tipo, na verdade, a maioria das pessoas nem sabem que isso está escrito na Bíblia, mas, tipo, tá lá, sabe? Então, um bom exemplo, assim, de como as pessoas leem, mas, né, leem com a interpretação delas, assim. Então, tipo, muitas vezes acaba desconsiderando alguma coisa, aí consideram muito outra coisa, né? E como antigamente a educação, entre aspas, porque não existia educação propriamente dita antigamente, né? Era só passada pelos sacerdotes e pela nobreza, pelo clero e pela nobreza, né? Não tinha muito um controle da população para contra-argumentar o que os padres diziam. E assim, como você disse, eles controlavam a população a pensar o que os padres tinham que perpetuar para as pessoas. Eu só queria agradecer aqui ao Auro, né, por ter vindo aqui. Acho que deu uma ajudada aqui no último podcast. Eu gostei de participar. Então, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço o convite, cara. Foi muito legal. Muito obrigado por ter vindo aqui, cara. E valeu, a gente se vê por aí. Valeu, cara. Boa noite. E obrigado pra alguém que viu. E esse nosso último podcast aqui. E obrigado, galera. Adeus. Valeu. Boa noite. E até mais. Valeu, gente. Boa noite.